people! E aí, pessoal, hoje nós retornamos com aquela nossa série Pink Lemonade, apresentando o primeiro vídeo de Pink Lemonade do ano, resenhando o livro O Jardineiro Fiel. Acompanhe o vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Pois é, pessoal, nem me lembro qual foi a última vez que eu fiz um vídeo de Pink Lemonade, eu acho que foi do Homo Deus e já deve ter alguns meses por aí. Pois é, em dezembro e em janeiro eu fiz algumas indicações de autores e de livros, mas não fiz nenhum vídeo resenhando um livro específico. No mês de janeiro eu não li muito, agora em fevereiro, como vocês sabem, eu estou fazendo um desafio de 30 dias de leitura e achei que era o melhor mês para poder falar desse livro que eu li em janeiro, que é o livro Jardineiro Fiel, que foi escrito pelo John le Carré em 2001 e que virou filme em 2005. Imagino que muitos de vocês tenham assistido esse filme. É um drama policial, um suspense, que é estrelado pela Rachel Weisz e pelo Ralph Fiennes, que todos os fãs de Harry Potter conhecem como o nosso querido Vold, só que você talvez não reconheça ele porque, como Voldemort, ele não tem nariz. Pois é, mas antes da gente entrar na sinopse, por assim dizer, eu gostaria de lembrar vocês, novamente, outra vez de novo, de se inscreverem no canal e de curtirem esse vídeo se vocês gostam ou não gostam, né, do conteúdo, para dar uma força, né, pra gente. Pessoal, muitos críticos de literatura acharam que depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, os romances de espionagem talvez estavam assim com seus dias contados, porque o mundo não tinha mais aquela dualidade de Guerra Fria e Estados Unidos contra a União Soviética, que era o que dava pano para manga de um monte de filmes de espiões, só que o mundo, mesmo saindo dessa dualidade, né, socialista contra capitalista, continuou numa dualidade de centro versus periferia. E nesse livro, o John Carré, ele conta de uma dualidade ocidente contra oriente, no caso da África. E fala daquela situação que muita gente sabe, de que a África muitas vezes é considerada como a latrina, né, do mundo ocidental desenvolvido. Eu, por exemplo, faço pesquisas na área de direitos ambientais e o meio ambiente, e a gente sabe que a África recebe muito o que a gente chama de exportação de poluição, que é quando a empresa, aquela empresona lá da Europa, sai da Europa transnacional e vai colocar uma sede super poluidora num país subdesenvolvido da África ou da América Central ou da América Latina, para gerar empregos, né? E dizer assim, não, mas a gente está jogando lixo aí em vocês, mas pelo menos a gente está gerando emprego. Então os países pobres, eles acabam pagando, ou melhor, recebendo para receber a poluição dos países ricos. E aí isso acontece muito, né? A gente viu agora com o caso de Brumadinho, né? Que é você construir uma usina super poluidora perto de uma comunidade pobre, dizendo que você vai oferecer trabalho e meios de vida para aquela população, fechando os olhos para a degradação ambiental até que uma desgraça dessa acontece. A história do Jardineiro Fiel é parecido com isso, mas fala muito de um outro tipo de exportação, que é a questão do uso da África como um espaço para você fazer testes de medicamento, que é isso que acontece no livro. Uma empresa farmacêutica gigantesca, que eu acho que não é verdadeira, que eles chamam de 3Bs, 3 abelhas, aparentemente começa a fazer testes de uma droga que não é aceita nas Américas nem na Europa e faz testes dessa droga em africanos, nos países pobres, e é uma rede de corrupção horrorosa que acontece nesses países. Aí a gente tem nossos personagens principais, que é o Justin Quayle e a Tessa Quayle. O Justin é o jardineiro fiel, né, o personagem principal. Ele é um cônsul, né? Ele é um diplomata do consulado do Reino Unido que mora no Quênia, mas a esposa, a Tessa. O Justin tem uns 40 e poucos anos, a Tessa tem 20 e poucos, eles têm uma diferença de idade grande, mas a Tessa é o contrário do que o Justin é. O Justin é um cara elegante, comedido, super educado, assim, e ao mesmo tempo meio cego para as coisas que acontecem em volta. A elegância e a educação dele é tão grande que não lhe permite enxergar a podridão do mundo, mesmo ele tendo sido colocado num país onde tinha um monte de corrupção e violência. E ele tem uma preocupação muito grande por jardinagem, então ele passa parte da história fechado no mundo, numa bolha de jardinagem, enquanto o mundo está desmoronando em redor. A Tessa, por outro lado, casada com o Just, ela vai junto com o Dr. Arnold Bloom, um amigo dela que é africano,
e tenta passar pelo meio daquele monte de podridão, porque ela é uma ativista social, ela trabalha nas favelas de Nairobi, né, que é a capital do Quênia, ela trabalha com o movimento feminista de lá, e ela descobre dessa podridão toda dessa indústria farmacêutica e começa a pressionar os caras e criar documentos e pesquisar. No início do livro a Tessa morre, isso não é spoiler, porque ela morre, ela já aparece morta nas primeiras páginas do livro. E é só aí que de repente o mundo perfeito do Justin se abre para ele perceber aonde a mulher dele se meteu. Porque fica todo mundo no consulado tentando convencer a ele de que a Tessa estava doida, porque a Tessa perdeu o bebê deles uns 6 meses antes da morte dela, e todo mundo no livro fala que ela só ficou assim, ficou louca por causa da perda que ela teve. E aí o Justin começa a ser perseguido tanto como a Tessa, que foi assassinada de forma extremamente violenta, e ele vai atrás de quem é que fez isso com ela. O que eu gosto mais da questão do livro é a narração. Primeiro que a narração ela é um pouco confusa, talvez não seja um livro muito bom para pessoas que não têm o hábito de ler ainda forte, porque é uma narração que tem memória, a coisa abstrata, o subjetivo do personagem e o objetivo, o prático do dia a dia, tudo misturado. Então, ao mesmo tempo que está se discutindo uma coisa prática, objetiva, da vivência material da personagem, ao mesmo tempo está falando do pensamento, da coisa subjetiva, das lembranças da personagem. E a personagem da Tessa, embora tenha morrido, a lembrança dela acompanha o Justin o livro todo, quase como se ela estivesse presente ali em espírito. E às vezes você fica com um pouco de confusão, mas você percebe que na verdade não é só a lembrança dela, como a ideia daquilo que ele idealizava que ela fosse. Porque a verdade é que o Justin descobre, depois de 4 ou 5 anos de casado, que ele não sabia muito sobre a mulher dele. Embora eles tinham um relacionamento maravilhoso, eles se amavam, mas ele não sabia muito sobre a mulher dele, porque a Tessa o tempo inteiro estava tentando proteger e tirar ele, que era um homem muito bom e ao mesmo tempo um pouco alienado, do meio daquele vespeiro. Para protegê-lo, a Tessa acabou deixando ele, né, na escuridão, até pouco depois que ele morre, que aí a bomba explode. E aí ele vai passando por vários países da Europa, depois fugindo e tal, e acontece várias coisas ruins, mas o que é mais importante é justamente a narrativa da história, que é um pouco embolada, mas que se concentra especificamente em cada personagem por vez. Então a gente tem outras personagens como o Adido, né, o Sandy e a Glória, que são amigos dele. Então a gente vai ter um momento do livro que vai mostrar o ponto de vista da Tessa, o ponto de vista do Justin, o ponto de vista do Sandy, o ponto de vista da Glória, o ponto de vista da amiga Gita, que é a melhor amiga da Tessa. Enfim, cada um desses personagens vão ter os pontos de vista deles mostrados aí, dos personagens principais, né? Mostrados do que eles estão sentindo, do que eles estão falando. E você vai ver também a podridão desse meio de corrupção, de coisas entre países, de como o Reino Unido, né, a embaixada do Reino Unido se coloca numa posição de acobertar toda aquela criminalidade que está acontecendo no Quênia naquele momento. E por meio da investigação da morte da esposa é que o Justin finalmente percebe na merda que ele estava metido, porque o Justin é descrito como um cara muito idealista, que ele achava que sendo cônsul, né, ele estava a serviço da Vossa Majestade, que ele estava cumprindo o bem maior. E aí ele descobre o poder que o dinheiro tem e o poder da corrupção que pode ter, e ele descobre exatamente essa relação de dualidade entre centro e periferia que existem nesses países, e como, por exemplo, essas grandes indústrias farmacêuticas que são usadas no livro, do meu ponto de vista, para ilustrar uma série de outras indústrias que manipulam os governos desses países subdesenvolvidos, dando dinheiro e também se aproveitando de uma população ignorante que não recebe assistência de saúde, que tem medo de todo mundo o tempo inteiro, governos que têm uma polícia muito violenta, sabe, treinada para matar, para obstruir, para poder oprimir a população, e como que isso tudo se amarra dentro do livro. Então é sim um romance de espionagem, só que em vez de mostrar aquele mundo idealizado, maravilhoso, romantizado do 007 ou dos espiões da Guerra Fria, mostra um mundo muito mais verdadeiro. Pois é, gente, essa é a minha indicação de leitura do mês de fevereiro. É finalmente o primeiro vídeo de Pink Lemonade desse ano. Vamos continuar com indicações sim, mais esporádicas, mas eu não vou deixar essa parte morrer, principalmente porque esse mês eu estou no meio de um desafio de 30 dias de leitura, obviamente, né? Então a gente precisa indicar os livros que foram lidos e provavelmente eu devo fazer outros vídeos assim também. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui se vocês já
conhecem a história. Recomendo muito que vocês assistam o filme. É um filme um pouco pesado, muito triste, mas eu recomendo muito que vocês assistam. Pois é, pessoal, era isso que eu tinha para oferecer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Claro. Gostaria de novo pedir a vocês que se inscrevessem no canal e curtissem o vídeo, para que a gente, né, tenha aquela força de vontade, aquele apoio para continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso. É isso, fico por aqui, beijos e até a próxima!